como sequência da temática reserva legal, nós temos aqui a imagem do município de Boa Vista, o mapa da cobertura vegetal. Está no site, disponível no site do estado de Roraima. E aqui na cobertura vegetal nós podemos identificar uma região, pelo menos o mapa mostra que é essa área em verde, é a área onde está identificada a região florestal. Nós temos um pouco a região nordeste do estado, nós temos aqui nas margens aqui do Cauamé, nós temos aqui próximo ao Rio Branco, em Boa Vista, que essa área em amarelo é a área urbana de Boa Vista, propriamente dita, e disperso pelo município nós temos alguns pontos com área florestal. Então, prepondera nessa área em bege, é uma área mais clara, prepondera aí a região de savana ou lavrado. Então nós temos aí, na particularidade do município de Boa Vista, a maior parte ela é de lavrado, ou conforme o entendimento, parte do lavrado pode ser considerado como cerrado e outra parte, com vegetação mais uniforme, de capim, vamos assim dizer, seria campos. Então, no caso de lavrado, integrando o estado de Roraima à Amazônia Legal, nós teríamos como reserva legal ter que cumprir obrigatoriamente o percentual de 35%, regra geral. E no caso do lavrado, da campina, dos campos, seria 20% de reserva legal e a área utilizável seria o restante. Então esse é o contexto no geral, evidentemente, que é a regra que nós já pontuamos. Então, essa informação é a informação oficial que está disponível aí para acesso a quem quer que seja. Ok? Eu elaborei esse quadro levando em consideração todos os parâmetros aplicáveis à reserva legal, tomando como referencial normativo o Código Florestal, o Código da Floresta de 2012. Então aqui não mostra uma delimitação na vertical desses espaços, mas aqui eu vou estar fazendo os devidos esclarecimentos. Então nós temos aí, como regra geral, aplicável à Amazônia Legal como um todo, nós temos esse quadrante aqui. Na região de floresta, regra geral, é 80% na Amazônia Legal. No cerrado da Amazônia Legal, seria 35% e o Campos Gerais, 20%. Então, conforme a distribuição da cobertura vegetal, aplicaria o percentual correlato, como regra geral. No entanto, nós observamos que para a Amazônia Legal existe a possibilidade de redução de até 50%, ou seja, de 80% para 50%, em que como uma faculdade do poder público, evidentemente. Então é uma situação que deve ser levada em consideração, sendo que, no caso, essa redução em área de floresta ela vai até 40%. Então esse é o limite. Desde que o município tenha mais do que 50% de unidade de conservação pública e terras indígenas. Esse é um requisito para a redução de metade, ou seja, se é 80%, passaria para 40% em área de floresta. No caso de cerrado e no caso de campos naturais, não há possibilidade legal de redução, exatamente porque essa redução é aplicável tão somente à cobertura por floresta. Então, em havendo floresta, haveria essa possibilidade de redução envolvendo aí a Amazônia Legal. Ok? Pois bem, ainda na Amazônia Legal pode ser reduzido de até 50%, no caso aqui, especificamente o poder público estadual, quando ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente e ter o zoneamento ecológico e econômico aprovado, e ao mesmo tempo está demonstrado que mais de 65% do território daquela circunscrição seja dotado de unidade de conservação pública em terras e terras indígenas. Então essa é a segunda possibilidade que permite a redução para metade. E exatamente em área de floresta, então passa para até 40%. A mesma coisa não se replica em relação ao cerrado e campos gerais. Ok?
A terceira situação cabível de redução até 50% da reserva legal é ter sido indicado no zonamento ecológico econômico para fins de regularização fundiária. Então, se houver uma indicação formal, técnico-científica, evidentemente, com a devida aprovação do próprio zonamento ecológico econômico, existe essa possibilidade de redução, mas existem algumas condições para tanto. Que haja a recomposição ou a regeneração natural ou a compensação da reserva legal. Então essa é uma obrigação incondicional e ao mesmo tempo devem ser excluídas as áreas consideradas como prioritárias para a conservação da biodiversidade, os recursos hídricos e corredores ecológicos. Então são as ressalvas aplicáveis às hipóteses de redução da reserva legal. São situações essas que refogem a regra geral nesse contexto. Mas nós temos aí a possibilidade de ampliação da reserva legal também em até 50%, desde que sejam estabelecidas metas nacionais de proteção à biodiversidade ou de redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, nós observamos que essa situação, acredito eu que politicamente difícil vai ser a sua implementação no caso concreto, mas não quer dizer que seja impossível. Então, nós temos aí, de um lado, várias possibilidades de redução da reserva legal em área de floresta, e de outro lado, nós observamos a possibilidade de ampliação da reserva legal, sendo que essa ampliação ela pode atingir, inclusive, as áreas de Campos Gerais e de Cerrado, na Amazônia Legal. Ok? Em relação às demais regiões do país, a regra geral é de 20%, independentemente do bioma. Aqui nós observamos que não há previsão de redução da reserva legal, somente a ampliação. Ou seja, então, no tocante às demais regiões do país que não se enquadram efetivamente na concepção de Amazônia Legal, deve ser observada aí a reserva legal como de 20%, sem possibilidade de redução, mas existe a possibilidade de ampliação. Ok? Esse slide mostra a contextualização da reserva legal como um todo, mas ele não explicita, evidentemente, as situações que nós falamos aí e iremos estar reforçando daqui para frente também, a respeito da regularização dos passivos ambientais em reserva legal. Ok? Então aqui mostra a dimensão do alcance da reserva legal no Brasil como um todo. Pois bem, feitas essas observações que são extremamente importantes para analisar o Instituto da Reserva Legal e o seu alcance, nós observaremos aí as situações que justificam tecnicamente e legalmente a intervenção nesses espaços territoriais especialmente protegidos com a finalidade de exploração econômica. Então é possível, evidentemente, nós já pontuamos sobre isso, que é a primeira finalidade da reserva legal estabelecida pelo próprio CEFLOR, lá no artigo 3º, inciso 3º, que é exatamente o seu fim econômico, mas econômico sustentável. Então admite-se o uso sustentável, ou seja, é um mecanismo que implementa a conservação daquele espaço territorial especialmente protegido, exatamente permitindo que dali possa ser tirado divisas, possa se explorar economicamente os recursos naturais existentes. Então é possível, aqui já mostra, no espaço definido na propriedade ou posse rural, com reserva legal, é possível exatamente o que? A exploração econômica, só que observando algumas orientações, evidentemente, de ordem técnica e de ordem legal. Alguns pressupostos nós iremos indicar nesse vídeo. E o mecanismo mais apropriado para tanto, evidentemente, é o manejo sustentável da reserva legal. Então essa é a terminologia apropriada para esse fim, para explorar economicamente esse espaço territorial especialmente protegido. Uma observação que se faz é exatamente que, na particularidade da pequena propriedade e ou posse familiar,
é necessário antever exatamente a exigência de procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação do manejo sustentável da respectiva reserva legal. Ok? Então, é interessante nós observarmos que o manejo sustentável é o instrumento que viabiliza a exploração econômica da reserva legal, com o aval do órgão ambiental e por meio de estudo técnico qualificado. Mas isso quer dizer também que na área da propriedade ou posse que esteja fora da reserva legal, não impede que o seu uso, evidentemente, que com aval do órgão ambiental. Então, nós podemos ter numa posse ou propriedade rural um projeto de manejo sustentável que envolva o espaço da reserva legal como um todo e também a área fora da reserva legal que seja integrante ali do patrimônio ou da posse imobiliária rural. Ok? Então, o manejo sustentável, ele não implica necessariamente e exclusivamente que seja um manejo sustentável só da reserva legal. Ele pode ser da reserva legal e pegar uma área da mesma propriedade ou posse que não seja reserva legal. Ok? Mas necessário se faz para a validação desse instrumento exatamente o que? O licenciamento ambiental, ou seja, tem que ter o aval do órgão ambiental, analisando ali os projetos, analisando a viabilidade ambiental do empreendimento, a viabilidade ambiental e legal do empreendimento como um todo, e aí sim pode-se implementar as medidas relacionadas ao manejo sustentável da reserva legal. Inventário florestal é um dos instrumentos técnicos indicados para exatamente marcar as espécies que teriam mais rentabilidade econômica dentro de determinada propriedade ou posse rural. E aí a imagem mostra uma espécie que aparentemente ela foi definida como viável economicamente, e ela foi devidamente inventariada, ou seja, marcada como espécie passível de supressão. Então, exatamente isso. O manejo sustentável da reserva legal, ele admite a supressão de espécies com o devido controle, com a devida tecnologia, com o devido equipamento, o devido assessoramento técnico qualificado. Geralmente são contratados engenheiros florestais para a elaboração dos projetos que viabilizem o manejo sustentável, e esse profissional, evidentemente, tem que estar acompanhando todo esse processo para cumprir as exigências do órgão ambiental, no sentido de mitigar também os efeitos da derrubada das espécies que têm rentabilidade econômica, porque uma espécie de grande porte, por exemplo, ela pode implicar na derrubada de inúmeras outras espécies que sejam contíguas, e isso é nefasto, isso é prejudicial. Então tem que ter o controle, tem que ter um acompanhamento técnico qualificado para viabilizar uma rentabilidade mais adequada e atender aí às exigências do órgão ambiental que aprovou aí o projeto de manejo sustentável. Nessa imagem nós temos aí um plano de manejo florestal sustentável. Está aqui as placas indicativas dessa área. Então, muito embora a princípio possa se identificar com um desmatamento, que não deixa de ser desmatamento ou desflorestamento, conforme o entendimento, mas não quer dizer que todo desmatamento, todo desflorestamento seja ilegal, seja contrário à norma, passivo de responsabilização civil, penal e administrativa. Exatamente porque existem mecanismos que admitem legalmente a exploração florestal. Então, um deles é exatamente o manejo florestal sustentável, que pode ocorrer dentro de área de reserva legal. Pois bem, o manejo sustentável da reserva legal ele pode ser, primeiro, sem propósito comercial, para fins de consumo. Aí, nesse caso, ocorre a exploração seletiva das espécies mais apropriadas dentro daquela propriedade ou posse rural, e, nesse caso, sem autorização, só declaração com motivação e volume limitado a 20 metros cúbicos por ano. Então, é importante nós observarmos que necessário se faz, nesse particular, exatamente para consumo, para evitar problema, evitar dor de cabeça, que haja uma declaração pormenorizada do que vai ser feito.
E é importante para desempenhar esse tipo de medida a contratação de técnico, de profissional qualificado, que possa exatamente acompanhar a exploração e aí, em contrapartida, são situações que resguardam, que induz aí a uma tomada de providência preventiva, e em contrapartida, cumprindo todas as orientações técnicas, dificilmente geraria uma responsabilização. Então, no primeiro ponto, nós observamos que a inexistência de propósito comercial não impede exatamente o que? A exploração seletiva. Mas assim, mesmo assim, nós observamos a necessidade de comunicação por meio de declaração, com a devida motivação, e essa motivação tem que ser a indicação do que se pretende fazer com as espécies que deverão ser suprimidas, ao mesmo tempo atender o volume e outra, indicar nesse contexto, nesse expediente, vamos assim dizer, as espécies que pretendem ser suprimidas, o porte, a sua localização, e dependendo da situação é importante, relevante tecnicamente, a sua identificação por meio de coordenadas geográficas. E é isso, são situações essas que garantem, que minimizam a possibilidade de responsabilização do proprietário ou posseiro de uma área que queira promover uma exploração seletiva sem necessidade, sem intenção comercial. Ou seja, para o consumo seria possível legalmente, ok? Mas é por isso que necessário se faz a contratação, que é o que se recomenda, a contratação de profissionais ou profissional qualificado para, de repente, elaborar um plano de manejo sustentável da reserva legal como um todo de uma posse ou propriedade rural, mas que envolva uma parte para consumo também, nada impede isso. E aí a outra parte faça o uso para fim comercial sem maiores questionamentos, até porque tudo vai ter que ter o aval aí do órgão ambiental. Mas a finalidade principal do manejo sustentável da reserva legal envolve exatamente a sua exploração florestal para fim comercial. Então, o propósito é exatamente o quê? Ter rentabilidade econômica. Nesse caso, reforça exatamente a necessidade de autorização, licença, acompanhamento aí, o monitoramento pelo órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que está lá na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Então, nós observamos que a implementação de medidas voltadas previstas aí no Código da Flora está a sua validação lá inserida no contexto da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Pois bem, só que no particular, quando é exigível realmente não só o plano de manejo sustentável, como uma autorização / licença do órgão ambiental competente, é preciso observar algumas questões, dentre as quais não descaracterizar a cobertura vegetal e prejudicar a conservação da vegetação nativa, razão pela qual a contratação de profissional qualificado ou profissionais qualificados, ao mesmo tempo a utilização de meios que possam propiciar exatamente o cumprimento dessa obrigação. Dentro dos meios entra tecnologia, equipamento adequado. Então, são medidas de cunho preventivo que visam exatamente atender o que a própria legislação está estabelecendo. Um outro ponto que deve ser destacado é exatamente assegurar manutenção da diversidade das espécies. Então, não pode se pensar tão somente em suprimir todas as espécies, toda a cobertura florestal da mesma espécie na biota ou mesmo no ecossistema do qual a reserva legal faz parte. Então é preciso exatamente aí reforça mais ainda o acompanhamento técnico especializado para indicar exatamente o que? Uma forma de manejo que permita a variação das espécies que vão ser objeto de corte e supressão. Então, são situações essas que deverão ser sopesadas, e aí o inventário florestal tem essa finalidade. O inventário é exatamente o que? Inventariar, identificar as espécies, aquelas que vão ser suprimidas, aquelas que não poderão ser suprimidas, mostrar exatamente a variabilidade das espécies que serão objeto aí de supressão e manutenção daquelas que não, e a forma como deverá ser feita aí essa supressão.
para minimizar todos os impactos que ocorrem na supressão da vegetação. Conduzir manejo de espécies exóticas, favorecendo a regeneração das nativas. Então, são situações que indicam aí, no contexto, no conjunto, exatamente propiciar também, conforme o caso, conforme a realidade, e com o devido aval do órgão ambiental, a conjugar a exploração também de espécies exóticas em benefício das espécies nativas, evidentemente, até que essas espécies nativas possam ser restabelecidas. Então, a regeneração das nativas é algo que é o objetivo principal no contexto da implementação do manejo sustentável, exatamente pelo fato de suprimir-se uma espécie vegetal e, ao mesmo tempo, permitir que as sementes dessa espécie que foi suprimida, elas possam, no futuro, propiciar um novo manejo sustentável, uma nova exploração econômica daquela área, mas assim, controlada com um processo de planejamento da gestão econômica da reserva legal. E aí o manejo sustentável ele pode propiciar isso. Pode não, deve propiciar isso. A observação que se faz, aqui está repetindo o que nós já falamos a respeito da pequena propriedade ou posse rural familiar, em que os procedimentos a serem aplicados devem necessariamente ser simplificados. Então, é o que deve ser exigido aí nesse contexto. Lembrando que a pequena propriedade ou posse rural familiar, ela vai até 4 módulos fiscais, que envolve, no caso do estado de Roraima, um módulo fiscal seria de 80 a 100 hectares. Então, seria 320 ou 400 hectares. É isso. Aí nós temos uma imagem que mostra uma problemática que nós iremos abordar daqui mais à frente aí, que fala da anistia ambiental, que é a possibilidade de regularização fundiária, a possibilidade de configuração de área consolidada, partindo do pressuposto da ocorrência de infrações à norma vigente, ou seja, que geraram responsabilização estatal sob o ponto de vista penal, civil, administrativo. E aí essa imagem, na época, foi muito crítica. O advento do novo Código Florestal gerou muita crítica, então essa é uma delas, né? Daqui até onde a vista alcança era tudo multa do IBAMA, e hoje já existe esse instituto, né? Que é o Instituto da Regularização Fundiária, em especial em área considerada como consolidada. E a gente vai estar falando em outro vídeo sobre essa temática, o que facilita aí a imersão e ao mesmo tempo aprofundamento nessa questão. Ok?